Bom, obrigado ao Gilson. Então vamos agora ouvir, porque o nosso colega não está. Vamos ouvir o professor Marcos Pimenta, coordenador do Instituto Nacional Ciências do Carbono. Se eu não falei errado. Ciência e Tecnologia do Carbono. Bom, obrigado, Paulo. Boa tarde, gente. Primeiro, queria dar os parabéns aí para o Paulo, para toda a equipe, por esse evento. Eu acho que esse trabalho que o Paulo e a equipe têm feito são coisas muito importantes aqui no Brasil, é um trabalho pioneiro e realmente, eu acabei de ver aquele livrinho ali da Nano Action, realmente você vê que a nanotecnologia ela envolve questões tecnológicas, questões da área de saúde, questões éticas e questões sociais também, né? Bom, só para dizer então que minha formação, eu sou físico, trabalho com problemas de física da matéria condensada, então essa área de nanotecnologia e saúde não sou muito familiar com ela, mas saúde, medicina é uma coisa que faz parte da vida da gente, né? A gente, cada dia, de vez em quando a gente perde amigos com doenças, a gente, né, sabe que até o começo do século XX, uma simples infecção matava uma pessoa. Grandes indivíduos morreram jovens, né? Noel Rosa, com 26 anos de idade, com a tuberculose. Se tivesse esperado talvez mais 5 anos, não teria morrido. A gente hoje também tem amigos, parentes, pessoas queridas que morrem por causa de um câncer, que até hoje está aí matando um tanto de gente. Então, eu acredito que a tecnologia e a nanotecnologia, elas vêm no sentido de tentar melhorar a saúde das pessoas, prolongar a vida. Aí envolve questões éticas que eu não sei, assim, embora eu acho que tem um pouco de ficção científica e muitas coisas, mas, de qualquer forma, todos nós gostamos de ver os amigos com saúde e tudo mais. A gente sabe também que tem aquele velho ditado, né, que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose, né? Então, qualquer remédio, se eu tomar em grandes quantidades, aquilo ali vai acabar matando a pessoa. Então, a gente sabe que qualquer tipo de substância química, partícula, ela pode ser nociva, pode matar, e também pode, se for usada na dose certa, pelo contrário, evitar a morte de uma pessoa, curar, sarar, né? Como também qualquer tecnologia, se tem, né, é uma coisa, infelizmente, é uma coisa inexorável do ser humano, que sempre alguém vai querer usar aquela tecnologia para matar, para destruir, para construir armas, enquanto que outros vão tentar usar aquilo para melhorar as condições de vida das pessoas, né? Então, é uma coisa que eu acho que vem mais do uso da tecnologia e de quem está por trás dos mecanismos de controle do que a tecnologia em si. A tecnologia em si ela pode ser usada tanto para curar quanto para matar. Os nanomateriais têm essa característica de serem partículas muito pequenas e que então penetram, né, penetram na pele, penetram nos solos, depois vão cair na água e certamente podem ter efeitos bastante negativos, né, como a gente sabe, como também muitas vezes cai um caminhão com um líquido poluente no rio, mata peixes. Então, agora, por outro lado, também a gente não quer abrir mão também de plásticos, né? A gente vive com materiais, cada um de nós tem equipamentos, computadores e plásticos, que muitas vezes, para aqueles materiais serem fabricados, você precisa de compostos químicos que são poluentes. Então, a humanidade, ela também, se ela faz uso de materiais e equipamentos, ela sabe que no processo de fabricação existem etapas perigosas, existem elementos químicos que são poluentes, que matam, que são tóxicos, mas que, de certa forma, o que a humanidade faz é tentar, então, desenvolver protocolos e meios de usar aqueles materiais, aqueles insumos de forma segura, né? E, certamente, por outro lado, também a gente vê hoje que os países que detêm tecnologia são países que estão avançados economicamente, que conseguem dar boas condições de vida para o cidadão, né? E os países que vão
vão ser apenas exportadores de commodities, como o Brasil até então, né, de matéria-prima, minerais e tal. A tendência é que as condições de vida do povo desse país seja inferior aos países que detêm conhecimento. Então, é claro que os países buscam elevar o nível de conhecimento para que aquilo se reverta no aumento, na melhoria das condições de vida do povo, daquele lugar, dos trabalhadores, de todo mundo em geral. E as nanotecnologias, como já foi falado aqui, elas, então, permeiam todas as atividades do setor, digamos, industrial, todos os setores da economia, de certa maneira, têm algum impacto nisso, e os países que dominarem essas nanotecnologias vão ter uma vantagem competitiva no futuro. O que eu vejo na questão da saúde, né, que ela tanto pode ser usada para desenvolver terapias, remédios, técnicas de diagnóstico que vão salvar a vida de muita gente, também, dependendo da maneira que ela for usada, ela vai matar pessoas. Então, eu acho que o que cabe a nós, especialmente no caso, eu estou me colocando do lado dos cientistas, é estudar esses efeitos, é fazer pesquisas e, como colocado naquele momento, tornar essas pesquisas disponíveis para todo mundo, transparentes, né? Eu acho que cabe a gente isso, porque realmente eu acho que a tecnologia, de certa maneira, é uma coisa que é inexorável, não tem volta. A humanidade ela vai dominando o conhecimento, vai aplicando aqueles conhecimentos, e eu acho que o que cabe à sociedade é tentar controlar, né, as indústrias, os produtores, o governo, então, ter mecanismo de regulação de modo que aquela tecnologia seja usada, digamos, para o bem, ou para melhorar a condição de vida das pessoas, de todas em geral, e não de uma parcela pequena. Então, eu acho muito importante a gente pensar em termos de pesquisar, ou seja, na minha opinião, as respostas para as questões de possíveis efeitos negativos da nanotecnologia devem ser científicas. A gente deve, então, fomentar estudos científicos, fomentar pesquisa, trabalhos que vão tentar identificar as partículas que são tóxicas e as que não são. As que forem tóxicas, se for possível, evitar um contato dessas partículas tóxicas com o ser humano ou com o meio ambiente, de modo que elas fiquem restritas, de modo que elas possam ser usadas de alguma maneira que não cause mal a ninguém, bem, se não, tem que ser banidas, como é o caso do amianto. E também desenvolver protocolos seguros do uso daqueles materiais. Então, na minha opinião, a gente tem que, muitas vezes, deixar de lado, talvez um lado um pouquinho emocional, e tentar ter uma resposta racional, né? O homem tem inteligência, e a inteligência serve para isso, para a gente ter respostas que sejam inteligentes. E, na minha opinião, a resposta tem que ser, basicamente, em cima de estudos, de pesquisas, de trabalhos, de investigações. Eu concordo que muitas vezes, o mundo é movido por interesses capitalistas que, muitas vezes, assim, não deixam as coisas avançarem sem muita precaução, sem muito cuidado, e depois, muitas vezes, a humanidade tem que correr atrás, inclusive com prejuízos em termos de vidas, econômicos. O ideal seria a tecnologia vir progredindo paralelamente às questões de segurança. Bom, se isso acontece ou não, acho que esse fórum aqui está exatamente aqui para tentar sensibilizar as pessoas de que existem questões de segurança, questões éticas, sociais, que precisam ser tratadas para que aquela tecnologia venha a ser usada ou venha a não ser usada, né? Então, na minha opinião, uma questão muito importante que eu acho é a questão da educação, como o colega falou. Eu acho que, basicamente, o que cabe a gente é realmente levar esse problema para o grande público, tentando traduzir numa linguagem acessível, mas que sem perda de rigor. Eu acho muito importante que a gente, então,
discuta, divulgue, fale para estudantes, para jovens, para públicos de todos os níveis, né? Tanto o público leigo como o público mais um público que tenha já algum conhecimento de ciências, porque eu acho que o cidadão, para tomar uma decisão, ele tem que estar bem informado. Então, eu acho que a educação é muito importante, as pessoas têm que estar bem informadas para tomarem a decisão. Então, basicamente, é aquela questão que eu falei da transparência. Eu acho que tem que haver um investimento muito grande em pesquisa de questões toxicológicas e em educação. Bom, eu vou falar agora só da minha experiência. Eu, apesar da minha linha de pesquisa ser bastante fundamental, propriedades eletrônicas de materiais, mas eu tenho coordenado nos últimos anos algumas iniciativas na área de nanotubos de carbono e agora grafeno. Bom, você sabe que o nanotubo de carbono, como a Arline mostrou, é uma fibra de átomos de carbono. E existem alguns estudos que mostram que quando ele é inalado, ele pode, as células que são os macrófagos que fazem a fagocitose das partículas estranhas que entram no corpo, muitas vezes elas não conseguem digerir aquele nanotubo de modo a que ele seja eliminado, então muitas vezes causa uma fibrose que pode vir a provocar, inclusive, um câncer, né? Então, o projeto que a gente tem aqui no Brasil, uma coisa que a gente estimula é que haja pesquisa nesse tipo de coisa. Então, tem alguns grupos no Brasil que estão fazendo pesquisas, especialmente usando camundongos, ratos, peixes, para ver como que esses nanotubos, então, quando um rato inala, ou quando aquilo é injetado na corrente sanguínea, em qual parte do corpo, se vai para o pulmão, se vai para o cérebro. E existem muitos estudos, e no mundo inteiro tem muitos estudos também. Então, é uma área de pesquisa que apesar de nova, é uma área que está crescendo bastante. E o que acontece é que, assim, eu acho que muitas vezes você falar que o nanotubo e asbesto você trocar 6 por meia dúzia, eu acho que está muito cedo para a gente falar isso ainda, sabe? Eu acho que existem muitas formas de carbono, de nanotubos de carbono. Algumas até podem vir a aparecer, outras não, depende se eles estão juntos ou não. E o que acontece é que, realmente, se algum tipo de material de nanotubo de carbono tiver uma propriedade semelhante ao do amianto, esse não pode ser usado. Mas eu acho que só assim para dizer nanotubo e amianto e trocar 6 por meia dúzia, eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que a gente pode até ser que no futuro a gente venha a concluir que seja, mas eu acho que no momento... Oi? Pode ser algum tipo, pode ser, né? Mas, então é só para a gente assim, relativizar um pouquinho esse tipo de comentário, porque também a gente sabe que por exemplo, agora tem um grupo lá na UFMG que está fazendo vacinas com nanotubo de carbono. Então, todo mundo sabe que hoje, em geral, quando você faz vacina, você tem que usar um vírus para inocular uma célula para fazer uma vacina. Eles estão fazendo vacina agora com nanotubo de carbono. Depois, então, o nanotubo ele não fica na vacina, ele está ali só para estimular a fabricação da vacina. Então, tem várias aplicações que podem ser muito boas, podem ser importantes. Então, a gente tem só que tomar cuidado e educar as pessoas e dizer que qualquer tipo de tecnologia, ela tem que ser bem investigada, os possíveis efeitos negativos, tem que haver uma ampla divulgação para que depois as pessoas, o cidadão comum, possa decidir, né, via seus representantes, se aquela tecnologia tem ou não que ser regulada, tem ou não que ser proibida. E então é só para dizer que esse grupo que a gente coordena, existe pessoas trabalhando com a produção desses materiais, e esses materiais que são produzidos, existe um outro grupo que está trabalhando também com pesquisas em termos de possíveis efeitos tóxicos, né? Tem um grupo lá no Rio Grande do Sul, na FURG, em Rio Grande, que trabalha em ambientes aquáticos. Existem também grupos lá em Minas Gerais, que estão trabalhando sobre possíveis efeitos em ratos, em inalação de nanotubos.
E o meu recado aqui é que a resposta para esse tipo de questão tem que ser científica. Tem também aqui o Guilherme, também, que tem trabalhado muito com essa questão, tem se preocupado com essa questão e agora parece que até vai querer trabalhar no grafeno, que é um outro tipo de material, que eu já não sei se a gente pode mais dizer que é nanotecnologia, que são materiais bidimensionais, são folhas. Muitas vezes são folhas grandes, mas com uma espessura de um átomo. Aí a gente nem sabe mais se a gente pode falar que se trata de nanotecnologia, mas são materiais bidimensionais, que é uma outra família de materiais que está surgindo, que tem uma série de aplicações e que também podem vir a ter efeitos nocivos. Eu acho que foi o Paulo mesmo que me mandou um retrato, onde um grafeno é uma lâmina afiada que, inclusive, pode cortar uma célula em duas metades, né? Então, é o tipo da coisa que o nosso papel, né, especialmente o meu papel coordenando essa rede, é estimular ao máximo pesquisas e concordando com o fato de que esse tipo de material só pode ser industrializado e chegar ao mercado se a gente realmente comprovar que aquilo não tem nenhum efeito nocivo, né, para o trabalhador, depois para a pessoa que vai usar e também quando aquele material virar lixo, vai cair no meio ambiente, também não vai ter nenhum efeito nocivo. Então, a gente tem trabalhado para isso e, bom, eu acho que é isso que eu tinha para dizer e estou aqui à disposição para perguntas. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Marcos. E nós temos, então, um tempo aqui para que a gente possa continuar o nosso debate aqui, pelo menos até às 5h30, não é? Está previsto aí no folder que eu deveria aqui às 5 horas começar a falar em cima do encerramento, né, dessa atividade, documento referente à nossa rede. Bom, dado aí todas essas últimas atividades, eu não pude produzir esse documento, mas eu discuti com algumas pessoas, nós temos algumas ideias a discutir com os colegas, que podemos começar hoje e amanhã à tarde nós teríamos a tarde para fazer isso também com todos que aqui estiverem. Amanhã de manhã nós teremos primeiro, às 9 horas, a contribuição mais uma vez do nosso colega Jaidi Hanson, junto com o Steve, que irá fazer a tradução consecutiva para a gente, se for necessário, das questões relativas à regulação nos Estados Unidos sobre a questão dos alimentos, não é? Então, nós temos a atividade primeiro com o Jaidi, depois vem o Monserrat, não é? Que é o coordenador dessa rede de nanotoxicologia. Então, essas são as duas atividades no período da manhã, e no período da tarde nós teríamos uma reunião nossa aí para discutir o que a gente pode escrever e publicar a respeito das nossas pretensões para os próximos 10 anos. Não é? De forma que podemos começar agora, quem quiser fazer pergunta para a Arline, para o Gilson, para o Marcos Pimenta. Sebastião, aqui para sair na fita. Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, sou Sebastião, sou do Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara, também professor da Rede Municipal de Ensino do Rio, Caxias, e membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, né? Então, portanto, minhas questões estão um pouco ligadas a esses espaços de atuação, né? Depois, gostaria de solicitar, se pudesse, a rede, até uma moção de apoio à Rede Municipal do Rio de Janeiro em greve, sem negociação, só pela negociação de planos de cargos e salários lá. Mas tinha uma questão que é muito particular, mas se já tem estudos também relacionados à nanotecnologia com meiose. Você me mostrou com mitose, né? Mas meiose, que aí tem a ver muito com a parte da reprodução humana e de outros seres vivos.
Mas isso é uma questão mais particular. Mas na questão mais geral, né, pensando esses 10 anos para frente também da nanotecnologia e pensando a noção de injustiça ambiental, que aqui no Brasil tem 12 anos da criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, né, que foca justamente nessa distribuição desigual de riscos e danos do processo de desenvolvimento sobre populações mais pobres, marginalizadas, né? O que a gente percebe aqui nas discussões é que, frente à nanotecnologia, a gente parece ter um cenário otimista de nanorregulação, no sentido que a regulação é tão pequenininha que seria uma nanorregulação. Mas, deixando de brincar, muito provavelmente, né, é até o que o Good também ajudou a pensar na fala dele, a gente vai ter um cenário futuro uma boa parte da população sofrendo os impactos da nanotecnologia, uma parcela muito pequena usufruindo de alguns benefícios disso, né? E aí você é uma nova geração de riscos sobre os quais, de novo, as populações que estão submetidas a esses riscos não têm poder de decisão se querem enfrentar esses riscos ou não, né? É diferente daquela situação passada, você escolhia se queria atravessar uma ponte quebrada ou não, né? E aí, o professor, não guardei o nome, né? Está falando aqui do Marcos, né? Lembrando o Gilson, né? Lembrando a questão do papel da educação também nesse processo, né? Não resolve, né? Mas o sistema educacional hoje, de fato, limitado, disciplinar, etc. Então, como é que, como Renanossoma, vocês podem estar fazendo pontes para a gente poder estar criando uma ação mais centrada, pelo menos em algumas redes de ensino, espaços formais e não formais. Por exemplo, eu lembro lá do professor Heitor Scalambrini, da Universidade Federal de Pernambuco, né, com uma articulação antinuclear, todo um trabalho que tinha de uma espécie de exposição itinerante, que o professor Alexandre até estava conversando com ele, né? E eu acho que, em termos de nanotecnologia, né, esses maravilhas e incertezas, como tem na história em quadrinhos, acho que seria muito interessante se pudesse, através dos mecanismos de financiamento, pesquisa, educação, né, tentar se produzir algum tipo de material itinerante, né, que pudesse recorrer museus, escolas, né, e, de alguma maneira, também, através dos mestrados profissionalizantes em ensino de ciências que se tem hoje, e tentar ir se construindo materiais que possam ser utilizados em redes municipais de ensino. Eu falo pela rede do qual eu participo, né, na Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias, que é uma cidade que sofre uma série de injustiças ambientais e que tem um campus do Inmetro que está recebendo pesquisas, né, investimentos para melhorar processos produtivos em nanotecnologia. Então, sei que até o que eu comentei aqui ainda é um pouco vago, de certa forma, mas a educação formal e não formal como um caminho para também tentar se evitar injustiças ambientais futuras, inclusive usando esse termo, eu acho importante. Obrigado. Valeu. Fernanda? Vem sair na fita aqui. Queria fazer, na verdade, uma pergunta para a Arline, de uma questão que você colocou que, enfim, me chamou a atenção, que, para além de todas as questões toxicológicas, você coloca também uma parte das questões mentais e psíquicas relacionadas a nano, mas eu diria que essa questão do estar o tempo todo vigilante, ser o tempo todo vigiado, ela é muito mais geral hoje no mundo do trabalho, não só relacionada ao nanotrabalho. E aí eu queria te colocar uma pergunta, assim, tem algum espaço para a gente pensar um otimismo nessa relação tecnologia-trabalho e que espaço é esse para pensar com algum otimismo ou não, diante dessas questões toxicológicas e ainda mentais e psíquicas e tudo mais? Quem mais? Não mais? Diego. Eu queria fazer uma pergunta para o Gilson e depois fazer uma sugestão para a Renanossoma também.
o Gilson. Como está o trabalho que você está desenvolvendo de sociologia clínica com a questão dos exoesqueletos? Você não trouxe os slides que costuma trazer, eu fiquei curioso para saber isso. E a questão da renanossoma, ele tinha sugerido a questão da itinerante, eu achei interessantíssimo. A renanossoma não foi pensada para divulgar, digamos assim, não foi pensada nesse propósito, mas acho interessante ter alguma iniciativa nessa direção, já que a gente percebe que há um déficit nas escolas e há um déficit na imprensa de conhecimento adequado a respeito, a gente pode pensar nesse sentido da morte itinerante e na informação de material já visando a imprensa alternativa e imprensa convencional, tentar entrar nesse ambiente, inclusive querendo colocar autores da renanossoma para falar um pouco mais sobre nanotecnologia em reportagens da grande imprensa e tudo mais. Não, eu só queria dizer ao Diego que nós, da rede, fizemos, quando teve um edital do Ministério de Ciência e Tecnologia, Departamento de Popularização da Ciência, Divulgação da Ciência, aberto a possibilidade de projetos nesse estilo, nós entramos e ganhamos um. De 2006 a 2009, de novembro de 2006 a abril de 2009, nós fizemos uma série, junto com a Arline, etc., de atividades que era virtual e presencial. Esse programa que nós temos aí, de 200 programas, foi parte disso daí. Até o número 100, parte disso daí. Então, nós temos algum tipo de ação nesse sentido. Precisamos incrementar mais e precisamos de recursos para isso. Steve, aqui. Sí, muy brevemente para la doctora Alcorni. He leído este mismo estudio de Lynn Bragan sobre el costo para hacer pruebas de nanomaterias. Y yo creo que con el desarrollo del diagnóstico nanotecnológico se puede rebajar mucho y rápido el costo de hacer estas pruebas, en primer lugar. Y segundo lugar es que hay que exigir por la ley la entrega de datos por parte de las empresas para tener una línea de base para asesorar el destino y el tránsito de las nanomaterias. Yo veo es como un desafío, pero no un desafío tan fuerte como usted ha dibujado. Gracias. Bom, não mais, vamos às respostas. Arline. Bem, em relação à questão da educação, como o Paulo falou, a gente já tomou algumas iniciativas, mas a gente faz quase que um trabalho de formiguinha frente à propaganda massificante das maravilhas, né, da nanotecnologia que existe hoje na grande imprensa, nos meios de comunicações mais poderosos. A gente já deu curso, por exemplo, coordenado pelo Paulo para a PUESP, que é o Sindicato dos Trabalhadores aqui do nível médio aqui em São Paulo. Fizemos 3 vezes curso lá. A nossa história em quadrinho número 1, principalmente, que é conceitos mais básicos de nano, a gente já distribuiu para algumas professoras de curso secundário, eles têm usado em algumas escolas, mas é realmente um trabalho de alcance bastante limitado. A gente tem que pensar realmente em mecanismos de fazer essa coisa um pouco mais ampliada, né? Eu não acredito que seja impondo alguma matéria para discutir isso, né? Eu acho que isso é bobagem, até porque a nanotecnologia é uma coisa absolutamente transversal. Ela teria que entrar com uma prática mesmo de trabalho, e essa coisa deve ser incluída em todas as matérias e discutida. A Tânia acabou de sugerir, inclusive, que a gente fizesse uma cartilha para o pessoal de nível de primeiro grau, né? Para poder começar a introduzir esses conceitos alinhados a coisas que eles usam no dia a dia, para que eles pudessem começar a sentir, né, essa influência dessas novas tecnologias no dia a dia.
Então, é realmente um trabalho difícil. Não é fácil fazer isso frente à nossa ação contra-hegemônica, na verdade, né? Nós somos muito poucos frente à avalanche de propaganda, de investimento, de produtos novos, né? Tem um celular novo, faz uma fila de gente para comprar, só para dizer que é o primeiro que tem. Enfim, a sociedade de consumo ela é muito massacrante. É muito cativante você estar com o celular novo no seu grupo de amigos, né? Eu fui o primeiro que comprei o celular, quer dizer, esse estímulo pela inovação, que você, inclusive, a valorização de quem possui essa coisa nova, dessa novidade, é muito grande, né? Ela se destaca no seu grupo social, quer dizer, tem várias coisas que estão por trás que são difíceis de combater. Não é só você falar que isso é nano. Né? Você tem que mudar toda uma forma da sociedade se organizar e que, nesse regime capitalista, né, como foi falado pelo Ken, que o lucro sempre está na frente, é uma briga razoável. A gente tem que juntar muita força para isso. Inclusive, para a gente ver como é que a gente muda isso num ambiente de trabalho. Além do projeto de nanotecnologia, lá na Fundacentro, eu também faço parte do projeto do benzeno. O benzeno tem uma comissão nacional no Brasil para discutir a exposição ocupacional benzeno. Benzeno, já se sabe desde o século XIX, que ele é tóxico, cancerígeno, mata. E ainda tem gente morrendo por causa do benzeno. Ainda tem empresas que não reconhecem, que produzem benzeno, que têm benzeno no seu processo produtivo, e não fazem nexo com trabalhadores que morrem de leucemia mieloide aguda, que é o câncer mais característico do benzeno. Então, imagina, né, como é que é muito mais complicado você começar a falar e reconhecer o risco dessas coisas que a gente nem sabe exatamente o que podem provocar. Né? Só fazendo um comentário, quando a gente falou dessa questão da vigilância, a gente não falou das nanoindústrias. A gente falou que mesmo nas grandes indústrias que não tem nada de nanotecnologia, a nanotecnologia já está interferindo. Porque justamente são esses nanochips, essas condições cada vez mais facilitadoras de comunicações sem fio, né? Esses câmeras cada vez menores e que você nunca sabe se você está sendo vigiado. Isso é possível por conta da nanotecnologia em qualquer ambiente de trabalho. Então, a nanotecnologia hoje, ela não interfere só nos trabalhadores que mexem com ela, que produzem diretamente os produtos. Elas também ele tem interferência desses mecanismos de vigilância. E a gente tem percebido isso muito claramente em trabalhadores que vão a estados depressivos profundos, porque se veem na necessidade de ficar dedando o colega de trabalho. Tá certo? Isso é uma coisa muito complicada. E a gente vê isso de forma muito, muito pesada. Tem uma empresa, quando a gente falou isso numa palestra uma vez, uma pessoa falou o seguinte: eu sou fiscal, e tem uma empresa que todos os trabalhadores são obrigados a fazerem 3 denúncias que eles chamam de uma coisa horrível, ato inseguro por dia. Eles são obrigados. Aí essa fiscal estava acompanhando a pessoa no ambiente de trabalho e passou da faixa de pedestre, porque as indústrias grandes têm uma linha, né, que você tem que acompanhar para fazer. Ela pulou a faixa, sem querer, estava conversando. Ai, que bom, assim eu já tenho a minha primeira declaração hoje do dia de trabalho inseguro. Quer dizer, como é que pode, como é que a pessoa, você vê como é que a tensão, né, que essas tecnologias estão impondo na fiscalização dos ambientes de trabalho, é muito pesado. Então, independente da empresa estar produzindo nano ou não, a nano já está interferindo no ambiente de trabalho. Né? E isso é uma coisa que depende muito da discussão dos trabalhadores, de se organizarem. Hoje nós temos uma comissão do benzeno, porque os trabalhadores se organizaram e exigiram isso do governo. Então, existe uma comissão nacional só do benzeno. Por que só benzeno, né? Com tanta substância química? Porque os trabalhadores se organizaram. A hora que os trabalhadores conseguirem se organizar para começar a discutir nano, e felizmente já tem alguns núcleos se organizando, né? A gente viu falar aqui da organização hoje do Sindicato dos Químicos, os sindicatos dos metalúrgicos estão cada vez mais entrando, né? O Luizinho estava aqui agora há pouco, faz pouco tempo que ele entrou na discussão de nano, e está se entrando, está participando do seminário todo. Quer dizer, a gente percebe que começa, mesmo no âmbito dos trabalhadores, alguma organização. Né?
E Você colocou que fazer a avaliação caso por caso custa muito e tal, tem métodos custo menor, além de que exigir que as empresas coloquem dados eu sou absolutamente favorável que a responsabilidade é da empresa para que coloque um produto seguro no mercado. A responsabilidade é total da empresa. Ela, mesmo que custe caro, seja como for, ela tem que investir nisso. Ela é obrigação de investir nisso. O dado que a gente deu do custo é só um dado para mostrar por que elas resistem em fazer o que deveriam de fazer. Certo? Elas se resistem. Elas acham que, se tiver que fazer tudo aquilo, o produto vai sair muito caro e nem vai colocar no mercado. Então, é melhor colocar no mercado, depois que morreu meia dúzia, aí a gente volta e proíbe o produto, que é muito mais difícil. Muito mais difícil. Como é que você tira amianto hoje que está na sociedade? Aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte das casas que vê na periferia são tudo com telha de amianto. Como é que você tira isso? Como é que você volta atrás depois que já está feito o estrago? Tá certo? Então, por isso que a gente tem que batalhar para que realmente haja responsabilidade das indústrias em colocar os produtos no mercado com o máximo de segurança possível. Mesmo que, se tiver alguma insegurança, o consumidor tem que saber o custo-benefício. Por exemplo, tem um remédio para curar câncer, um nano-remédio, se ele for eliminado pela urina da pessoa, porque sobrou e vai para o rio, a pessoa que recebeu o benefício é a cura do câncer. Agora, o risco, se é esse risco tem que ser contornado. A pessoa tem que saber que isso é um risco, tem que fazer lá o seu xixizinho no lugar correto, para isso não ir para o rio. Quer dizer, não pode se pensar apenas no uso imediato, que pode até ser um uso benéfico, sem pensar na cadeia, no ciclo de vida do produto, né, que pode ser benéfico aqui, mas lá na frente ele pode trazer um benefício muito maior. Então, é importante, sim, que as indústrias se preocupem, que ela investa o que for necessário. Realmente, tem alguns produtos que não precisam fazer todos esses testes. Né? Esses nanotubos de carbono, de paredes concêntricas, que são alguns, na verdade, existem mais de 50 mil tipos de nanotubo de carbono. Né? Claro que não são todos que são semelhantes ao amianto, mas esses de paredes, várias paredes concêntricas, que têm mais a cara de fibra, aquilo realmente ele é tão parecido com a fibra do amianto que não precisa fazer todos aqueles testes. Quer dizer, até hoje nós vimos a apresentação, né, do professor Peter, que ele fala, se tem fibra, e a fibra tem características semelhantes ao amianto, você tem que tratar como amianto, é cancerígeno, ponto, não pode se expor, enfim, de papo, de fazer todos os testes, nem gastar todo o dinheiro. Quer dizer, por aproximação, por comparação, dá para a gente prever, né, alguns dados toxicológicos que alertam para cuidados que têm que ser tomados para não colocar produtos no mercado. Gilson. Bom, sobre educação, eu diria o seguinte, a geração que lutou pela democracia no Brasil tem uma singularidade, conseguiu várias conquistas. Mas tem uma coisa muito engraçada. No Chile, antes de entrar a geração democrática, antes de entrar com a sua reinstitucionalização, a primeira coisa que eles fizeram é desconstituir o sistema que eles herdaram. Nós aqui estamos fazendo remendo o tempo todo, mas nosso sistema ainda é o acordo Mercosur. Ninguém enfrentou a educação. E nós somos responsáveis por isso. Nós estamos perdendo mais de uma década de mudar a educação, porque hoje não se faz educação com ensino só. Educação é experimentar, é oficina, é laboratório, é ir mexer em bicho, é brincar, é também lúdico, é mudar tudo isso que está aí. Essa palaborreia que nós herdamos de fazer uma ligação quase mecanicista com o mundo do trabalho sem ter capacidade reflexiva. Que foi a necessidade que a indústria foi importante um processo de massificação, né, da tecnificação do ensino, mas ele tem uma série de limitações e nós não fizemos nada nisso. Então, eu acho que
redesenhar esse modelo é muito mais importante que ficar remendando e fazer, acho que, eu estou falando em esquema de 10 anos, macro, eu acho que não, e o mundo avançou de tal maneira que nós não podemos pensar a educação como nós tínhamos uma ideia anterior. Sobre essa questão dos dispositivos, né, médicos e os sistemas de alertas e a questão mental, você levantou, o que eu falei é o seguinte, que quase tudo hoje que você precisa de um médico, você vai ter em casa. Esses exames básicos, né, não precisam de coisas médicas, não precisam de... Bom, hoje aqui no Brasil os caras não conseguem, está se discutindo se os farmacêuticos podem enfrentar alguma base mínima de receita, quer dizer, é um troço absurdo. Em qualquer lugar do mundo você faz isso, quer dizer, há um monopólio de certas áreas que se concentram de conhecimento que poderiam estar fazendo coisas muito melhores e muito mais complexas se pararem de fazer bobagem, entende? Ficar brigando se vai mandar mais que o enfermeiro, se o fisioterapeuta agora precisa inventar um fisiatra para poder dizer que agora tem um outro campo, que é o meu campo. Quer dizer, é uma coisa doentia. Entende? O mundo está cheio de desafios e nós estamos brigando por coisas muito pequenas, né? Quando eu falei também a questão do psíquico, claro que hoje nós somos absolutamente lentos. O ser humano é lento, como eu falei aqui. E todo o sistema elétrico, a nossa interação com a eletricidade é extremamente rápida, em conexão em tempo real. Então, eminentemente, a nossa sociedade, do ponto de vista orgânico, nos transforma em seres doentes. Né? E talvez a maior doença hoje é uma doença realmente do estresse, né? Que passa a deixar de ser, de fato, algo para você lutar em momentos de necessidade, como algo que faz parte do cotidiano. O corpo passa o tempo todo em estado de vigília, como se estivesse, enfim, fugindo do leão. Isso é uma sociedade doente, quer dizer, ninguém aguenta isso. E essa geração hoje absolutamente conectada, eu fiquei muito feliz quando eles foram para a rua e descobriram que o mundo dos nerds é limitado, ou seja, você não precisa ficar trancado em casa só interagindo com tela, você pode redesenhar e redescobrir a rua. E fiquei muito triste quando vi que todo o sistema está expulsando eles de novo, em busca de novas formas, transformando de novo a rua num espaço do medo. E eles voltaram para os quartos, mexendo nos seus tablets, né? Isso é uma questão muito grave. Na sociologia clínica, a gente discute muito essa coisa da doença hoje, que é uma doença da dívida permanente. Você está sempre devendo e você está sempre em estado de alerta até quando está dormindo. Você não chega nem no sono profundo, de tão estressado e doente que você se encontra. Eu falei do Google também como um dispositivo, mas o Google, eu quero dizer que ele um elogio para quase uma grande fábrica de inovação. É um dispositivo que nesse sentido do alerta, você bota um óculos, eu não sei nem se ele está me gravando, né? Então, são coisas muito complicadas, além de eu passar a deixar de ser um ser que, de alguma forma, levei 4 anos para unificar 2 olhos para ver um mundo de uma vez só, uma coisa única, e agora vou ter que voltar de novo a ser binário, não é? Mas tudo bem, mas isso é uma outra coisa. Sobre a minha pesquisa que você perguntou, sobre o ESO, logo em seguida, quando a gente terminou o nosso seminário, eu fui demitido. Minha instituição, a gente já tinha todo um sistema de pessoas e famílias e todo o estudo clínico montado, eu tive que redesenhar todo o trabalho, isso custou muito para a pesquisa, a gente perdeu muito tempo, e também ganhou outros parceiros, inclusive fábricas e tal, que estão trabalhando junto com a gente. A gente optou por uma linha de interação de tela com o corpo, de uma forma que hoje já está mais comum, né? Mas integrada numa inclusão ligada à cadeira, com lesões neuronais severas, e à educação. Então, crianças que estão sendo trabalhadas e alfabetizadas e integradas no mundo hoje do conhecimento e que estavam absolutamente depositadas em alguns lugares aí, sem nenhuma capacidade. E com isso nós ganhamos muito conhecimento para conceber outras abordagens do ESO. Quando nós começamos a falar do ESO em Natal, né, ninguém falava do ESO, nem o Nicoleles, né? Agora, o Nicoleles ganhou mais de 200 milhões para fazer o ESO dele, e nós quase não conseguimos ganhar nada para fazer o nosso para a Paralimpíada, né? Mas vamos fazer. Tá? E estamos trabalhando e estamos montando uma rede, inclusive envolvendo parte do pessoal da USP aqui de São Paulo, pessoal da Politécnica aqui, que já tem, e com o trabalho clínico que nós temos adiantado e algumas coisas, nós vamos fazer certamente, durante esses anos aí futuro, teremos coisas a apresentar sobre o ESO,
que nosso ESO tem por objetivo ser um instrumento de reabilitação. Não é um veículo como o automóvel, né, individual, né? Porque o automóvel é doença, ele não reabilita, ele nos deixa mais doentes, né? Não que não seja importante ter automóvel, ter veículos individuais, mas o ESO como instrumento de integração com a parte ativa do corpo e a parte inativa em simbiose com mecanismos que nós vamos integrar. Um conceito bastante singular que não existe ainda no mercado, que a gente está trabalhando, tá bom? Perfeito. Eu acho que, não sei se a Tânia e a Sônia. Sônia, então. Marcos Pimenta, você poderia dar um minutinho? Mas para registrar uma parte da pergunta, o Gilson até já respondeu, né? Nós estamos no 10º ano da Renanosoma. Em primeiro lugar, registrar para ficar para a posteridade, né? Os parabéns ao Paulo Martins, que herculeamente sistematizar eventos, né, anualmente é um desafio hercúleo, né, e com toda a dificuldade, só mesmo com muita garra, com esse jeitão que o Paulo tem, que isso foi possível, né, e nós merecemos, ele merece de todos nós o respeito e os parabéns, e que cada um, na medida do possível, continuemos apoiando. O outro registro aqui também é que se de toda essa empreitada que o Paulo começou lá atrás, a partir da primeira leitura do NNI dos Estados Unidos, a que eu vejo hoje, 10 anos depois, como mais enraizada, mais institucionalmente preparada para dar vários passos para frente, é a que se estruturou em torno da preocupação com a saúde do trabalhador, e aqui, se tem um prêmio Nano nos 10 anos, esse prêmio vai para a Arline. Né? Então, realmente, a Arline conseguiu estruturar uma capilaridade através da Fundacentro, porque você precisa ter instituições, né? Nós precisamos pensar em estruturas que consigam se manter, aprofundar, porque chega num ponto também que, por simplesmente alertar, não, o trabalhador vai querer mais, né? E aí tem que aprofundar, mas a Arline realmente fez e tem feito a diferença. A pergunta que ia para o Gilson, uma parte, ele já respondeu, porque é uma série dessas reflexões, né? O bom de começar a discutir nanotecnologia é que quando logo você senta assim e pensa, nossa, esse aí é um louco completo. Mas uma série dessas conexões, interconexões em outras esferas, a princípio mais macro do que nano, eu compartilho com você, né? Eu acho que a gente tem que realmente reinventar essas nossas percepções de nós mesmos, né? E a pergunta era, em termos de equipe, estrutura, financiamento, como é que está todo esse trabalho do exoesqueleto e outras derivações tecnológicas que a gente sabe que está fazendo a diferença, ainda que seja pontualmente no Sul. Uma parte você já falou, seria mais assim, você trabalha com quem? Porque, afinal de contas, você é sociólogo. Né? Como é que o sociólogo faz esse tipo de tecnologia? E para o Marcos Pimenta, só para não deixar ele sair, não, eu já tinha mesmo. Para o Marcos Pimenta, uma parte da palestra, eu acabei sendo chamada para gravar um vídeo, a pergunta seria, né, a partir de um coordenador de rede que está contemplado na Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, né, como é que, da perspectiva de um cientista da área de química, vê esse programa brasileiro e, mais especificamente, os investimentos no instituto que está sendo criado em Belo Horizonte, não é isso? De produção de nanotubos. Como é que o professor vê essa questão para agora e para o futuro? Gilson. Você foi o primeiro a citar. Tá bem, então ótimo. Eu quero dizer o seguinte, eu já não sei se eu sou sociólogo, o que eu sou, né? E efetivamente eu trabalho com sistemas complexos, né? E aí nesses sistemas complexos não há interdisciplinariedade, não há disciplinas específicas, as equipes, elas são equipes montadas para resolver problemas complexos.
e a gente começa dialogando, mas não sabe como termina a conversa. E realmente eu tive que... Meu doutorado já foi na área de informática e a minha conexão com a sociologia é uma conexão com a ISA, com uma escola muito menos ligada à sociologia brasileira, que é uma escola mais ideológica e política, etc., e uma sociologia aplicada clínica. Muitos meus colegas trabalham com sociólogos em hospitais, fazem estudos de doenças psíquicas do trabalho, quer dizer, são outro tipo de dinâmica da sociologia que não é o que a gente talvez esteja habituado, mas é um grupo que trabalha em vários países e tal, publica esse tipo de estudos. O exoesqueleto, na verdade, o conceito dos símbios que está no meu livro, que a gente iniciou a discussão do exoesqueleto, não tem a ver com essa lógica do exorobótico, do veículo individual. É a noção dos símbios mesmo. Quer dizer, para mim, todo o sistema de cooperação orgânica e inorgânica, ela é desde o teu brinco, né, até o óculos do Paulo, são exoesqueletos, né? Então, a interação desses sistemas musculares ou a tela, que são interações sensórias, ou a interação interações mais efetivas, quando envolve lascas de silício, sistemas elétricos, isso envolve acoplamentos cirúrgicos ou não, né? Por exemplo, eu tenho muita dúvida sobre... vocês viram o Elysium, né? O Elysium trabalha com a noção do exoesqueleto integrada na programação neural. Então, você vai direto no cérebro, abre acoplamento cirúrgico. Bom, não há nada tão resistente a qualquer coisa externa do que o sistema nervoso central. Eu tenho muita dúvida da biocompatibilidade, né? O Nicolés trabalha num campo absolutamente competitivo, tem seus milhões de dólares para fazer isso, mas seus bichos morrem rapidamente, né? Espero que, quando ele fizer isso com as crianças que ele está fazendo aqui, nós possamos saber como será feito isso, porque já está até aprovado o teste. Eu não sei como é que vai ser feito, e acho que isso seria uma coisa que tem que ser feita, deve ter sido tomados cuidados, mas eu estou atento a isso. O nosso não tem acoplamento cirúrgico nenhum. Ele vai permitir que um cadeirante com controle de tronco possa viver 10 anos a mais, porque ele não vai ser um equipamento clínico na sofisticação de uma lógica robótica, mas ser algo incorporado no cotidiano dele para fazer algum tipo de procedimentos de déficit, como levantar, caminhadas em plano reto, etc., que dá uma taxa de sobrevida muito grande para esse cadeirante. Algo muito menos ambicioso, mas muito mais vinculado em reabilitação do que em robótica. E esse talvez seja a minha contribuição no diálogo interdisciplinar de um sociólogo que está preocupado com questões efetivamente mais sociais. E graças a uma série de apoios, né, tanto da URGS e de outras universidades federais e também aqui, nós, com o apoio de uma fábrica de acessibilidade grande do Rio Grande do Sul, a gente está montando uma equipe para executar a parte clínica que nós já avançamos, né? Por exemplo, com um exoesqueleto absolutamente muscular, sem nada, eu já apresentei isso em outros encontros, nós já conseguimos bater o recorde de passadas, né? O piloto que nós tivemos lá, ele conseguiu andar sequencialmente 520 passos. É um cara absolutamente único, não é fácil fazer isso, né? Mas ele já tem, isso é um recorde que nós já temos, sem ainda, a nível experimental, sem ainda ter um produto que possa ter escala social, né? Que para ter escala social tem que chegar na indústria e efetivamente ser mais acessível, né? Quer dizer, não fica em experimentos e algo extremamente inadequado. Então, acho que o desafio é imenso, né? Mas ele está andando, e acho que a gente acumulou muito conhecimento e estamos trabalhando para que, de fato, até o final do ano, a gente possa ter, além da... outra coisa importante, nós construímos uma cadeira inclusiva, onde, para pessoas que não podem movimentar os braços, e ter todo um trabalho de interação, de inclusão digital a partir da cadeira, mas não no sentido simplesmente de pilotar a tela com a cabeça, coisas que já existem muito por aí, mas no sentido de ter um conceito de reabilitação. Então, as meninas que são crianças em estado de idade escolar, que usam esses recursos, elas não estão só sendo incluídas ao que elas acessam à rede, que está fora da rede social, hoje está fora do mundo também, elas não estão só excluídas da sociedade, estão excluídas da dupla sociedade, elas se incluem socialmente e digitalmente, mas, ao fazer isso, elas estão aplicando em si mesmo uma nova
forma de reabilitar o seu próprio corpo. Então, elas melhoram a sua performance corporal, postural, tudo é pensado de tal maneira que ela realmente é um sistema de reabilitação social, não uma tecnologia. A tecnologia é só um suporte para que as coisas possam acontecer. Marcos. Bom, vou falar primeiro como é que eu vejo a Articulação Nacional sobre Nanotecnologia. Você vê que parece que começou há cerca de 10 anos, né? Na minha opinião, o que tem acontecido, especialmente na articulação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, é que não houve continuidade ao longo desses anos. Houve muita troca de coordenação e a coisa andou, digamos assim, aos trancos e barrancos até mais ou menos 2010. Teve um período que eu achei que foi bastante negativo, foi de 2007 a 2010, onde foi uma época que teve dinheiro, onde o Ministério disponibilizou talvez algumas dezenas de milhões de reais, mas esse dinheiro foi usado de uma forma completamente não transparente. A gente não sabe, foi um pequeno grupo que estava em volta do Ministério, que basicamente repartiu o bolo, e a gente nem sabe muito bem o que foi feito com esse dinheiro. E, basicamente, alguns grupos que foram articulados politicamente conseguiram. O problema do Brasil é hoje que ainda existe muita influência política nas decisões de investimento em ciência e tecnologia, né? Muitas vezes a divisão de dinheiros não é feita por mérito, mas é feita muito mais por articulações políticas, lobbies, e a gente sabe que algumas regiões do Brasil, historicamente, recebem mais dinheiro que outras, sem ter projeto, sem ter nada, simplesmente porque a coisa vem de cima para baixo. Na minha avaliação, nos últimos 3 anos, houve uma melhora significativa na articulação de nanotecnologia, primeiro porque foi criada uma certa transparência, né? Nos últimos 3 anos, apareceram editais, né? Onde que as pessoas, então, podem, a distribuição de recursos é feita de forma transparente, clara, né? Inclusive, teve um edital, há uns 2 anos atrás, para redes de nanotoxicologia, o Monserrat vai vir aqui amanhã, que eu achei que foi uma coisa positiva. E também foi criado o tal Cisnano, Sistema Nano, que também foi através de uma chamada pública, um edital, não sei quantas propostas submeteram, mas foram criados 20 e poucos laboratórios associados ao sistema Cisnano, que vão receber recursos do MCTI. Bom, mas como nada é perfeito, no Brasil, na hora de dividir, então parece que conseguiram 36 ou 38 milhões para esses 20 e tantos laboratórios, mas por decisão do ministro, 11 milhões vão para o centro de Campinas, o CNPEM. Aí sem projeto, sem nada, simplesmente uma dessas decisões que vem de cima para baixo, porque questão de lobby político, a coisa vai para lá. Mas, de qualquer forma, tirando esse probleminha que é ainda uma certa... A gente está muito dependente de lobby político, influência política, eu acho que houve uma melhora, especialmente porque existe mais transparência agora. Bom, agora, com relação à segunda pergunta, que esse centro de nanotubos que a gente está criando em Belo Horizonte, então é um projeto que chama CT Nanotubos, Centro de Tecnologia de Nanotubos, que é um projeto que foi aprovado recentemente, muito recentemente, que é um projeto onde os financiadores são o BNDES, a Petrobras e uma empresa de cimento que chama Intercement. Então, é um projeto de 36 milhões para construir um centro que vai ter quatro focos. Um é produzir nanotubos de carbono, numa escala já pré-industrial. O segundo, que é de interesse da Petrobras, que é incorporar nanotubos em plásticos, para fazer plásticos que suportem, que sejam mais rígidos. Basicamente, a Petrobras, então, nesse processo de exploração de petróleo, ela precisa de materiais que sejam, ao mesmo tempo, flexíveis, mas que sejam resistentes. Então, é um interesse da Petrobras. Depois, o terceiro braço é o cimento, que é uma patente lá da UFMG, do professor Luiz Ladeira, que ele desenvolveu uma maneira de incorporar o nanotubo no cimento, mas no próprio processo de produção do cimento, com isso você tem, por exemplo, um concreto que vai, digamos assim, ser mais resistente
E, inclusive, é uma coisa que vai no sentido da sustentabilidade, porque com isso você, então, pode gastar, você pode produzir menos cimento, porque a indústria cimentícia é altamente poluente, uma das mais poluentes, e cimento é um material muito usado. Então, vem no sentido de você, então, gastar menos cimento. Então, é o terceiro braço. E o quarto braço é exatamente o que a gente chama de SMS, que é Segurança, Meio Ambiente e Saúde, que é um braço, então, que, digamos, vai estar por trás de todas as pesquisas, que a ideia vai ser tanto desenvolver pesquisas para os materiais que são produzidos lá no centro, né, que é o nanotubo, o cimento e o plástico, mas também desenvolver uma metodologia de prestação de serviço para estudos de testes de toxicologia de outros tipos de materiais. Então, vai ter todo um setor lá de biologia que vai tratar dessas questões de segurança. Esse projeto, então, ele já está muito próximo de ser assinado. A gente teve muita dificuldade na parte de acordo de propriedade intelectual, porque nós somos da UFMG, propriedade intelectual da UFMG com a Petrobras, mas parece que as coisas, depois de quase 2 anos de negociação envolvendo advogados, a gente chegou num acordo e, provavelmente, no ano que vem, começa a construção desse centro. 4 segundos. Para ser justo, eu queria só falar o nome da fábrica, que é a Ortobras, que é uma fábrica de acessibilidade, e que ela financia as minhas pesquisas e que, junto com os sistemas acadêmicos, o UNISC, Federal, etc., e a gente está tentando montar um centro de pesquisa interdisciplinar em acessibilidade que eles estão fazendo em Porto Alegre também. Então, só porque eu não tinha falado o nome da fábrica. Obrigado. Perfeito. Bem, quero agradecer aí a presença de todos os conferencistas em especial. Então, nós vamos, aquilo que a gente deveria fazer aqui agora, vamos fazer amanhã à tarde essa discussão sobre a nossa rede, que a gente pretende aí, os 10 anos para frente. Eu agradeço a colaboração de todos e espero vê-los, então, aqui amanhã de manhã. Obrigado.